Cobrar apenas e tudo o que é devido, por Paula Schmidt. Em entrevista à rádio CBN, esta semana, a respeitada cientista política Maria Hermínia Tavares decepcionou, mas não a mim. A pergunta era sobre o ministro da Saúde, Nelson Tais, e como já era de se esperar, não dizia respeito a nenhum aspecto técnico ou administrativo. A indagação era pura picuinha, fofoca estilo BBB, que já há algum tempo vem se passando por cobertura política no Brasil e que vem substituindo a nobre missão de cobrar políticos por aquilo que de fato nos devem. P. Nelson Tais foi instado a se manifestar, mas disse que não iria comentar a ida de Bolsonaro à manifestação. Professora Maria Hermínia, som imaginário de tambor. O que é esse silêncio? O que esse silêncio diz? Que eu acho que o que deve ser cobrado no ministro da Saúde é uma boa política de saúde, uma coordenação boa entre estados e municípios, a capacidade de potencializar a estrutura do SUS. O que ele acha da atitude do presidente é irrelevante. Ele não pode nem dizer o que ele acha. Essa não é uma boa pergunta. A boa pergunta é: o que o senhor está fazendo? Qual o plano do Ministério da Saúde para equipar os hospitais? Quais são os planos do Ministério da Saúde para, aos poucos, ir administrando o isolamento? Isso é pegadinha? Não tem nenhum sentido fazer essa pergunta. Ele tem que ser cobrado pela eficiência do Ministério da Saúde. Mas aí fica difícil, né, minha filha? Porque uma pergunta técnica demanda que o jornalista pesquise o que está sendo feito. Análise de dados, comparação com as ações em outros países, curvas de contágio, aplicativos desenvolvidos para rastreamento de contato, investigação da eficiência de testes e dos mecanismos de compra, industrialização do Brasil, dependência estrangeira de produtos essenciais, etc, etc. É muito mais fácil colocar os babus e manus no paredão e esperar que alguma frase de efeito ajude a vender esse jornalismo cada vez mais vazio de substância e mais entupido de intriga. É muito mais fácil ficar se descabelando com a Constituição sou eu e ir na Wikipédia checar se foi Luís IV ou Luís VI que falou Le Stat c'est moi. O Estado sou eu, traduzindo, né? Do que investigar se a vítima D é um fator relevante no combate à Covid e se alguns remédios de uso contínuo interferem nos receptores ACE diretamente relacionados à pneumonia fatal da doença. Notem que eu não estou sugerindo poupar ninguém. Ao contrário, estou sugerindo que políticos sejam cobrados pelo que de fato nos devem. E é isso que mais é necessário do que nunca. Estamos em um momento em que erros administrativos podem ter consequências irreversíveis e podem significar a morte de milhares de pessoas. Em primeiro lugar, vai aqui uma regra quase absoluta: não tem doença que se cure com um diagnóstico errado. E se a mídia convencional é a diagnosticadora de problemas por excelência, estamos perdidos. Passaram meses insuflando um candidato tirano e ditatorial para acabar se deparando com um presidente cuja maior ameaça é a falta de competência. Mas isso, claro, não foi à toa.
você só controla aquilo contra o qual consegue argumentar. É muito mais fácil se posicionar contra a tortura, já que tal posicionamento carece de argumentos, do que provar que alguém é incompetente. Como explicar para o leitor que Bolsonaro é incompetente sem mostrar o que é competência? Como dizer que ele comprou algo superfaturado, por exemplo, sem pesquisar e revelar o preço original? Como analisar o que está sendo feito no Brasil e que resultado estamos tendo, sem explicar o que está sendo feito em outros países e sem tentar entender como a pandemia vem se comportando em cada região? Na melhor das hipóteses, esse rebaixamento do debate acontece por preguiça, falta de tempo, falta de competência. Na pior das hipóteses, contudo, o problema é ainda mais profundo. Jornalistas viraram sócios de torcida organizada. Podem notar, os jornalistas que ainda merecem algum respeito são aqueles cujo veredito não se consegue adivinhar de antemão. O resto é o resto. Cheerleaders segurando seu pompom e gritando: me dá um F, um A, um S, um fascista. Esse fenômeno, que não é tão novo assim, se apresenta mais perigoso agora, porque tenta combater um presidente que transforma política em ciência, com um jornalismo que se reduz a fazer exatamente a mesma coisa. Ficou fácil acusar Bolsonaro de duvidar de verdades inquestionáveis, como a ciência, mas qualquer pessoa com um pouco de esforço consegue ver que a própria ciência está longe de um consenso. Até pouco tempo atrás, a OMS não só não recomendava o uso de máscara, mas desaconselhava a prática. Como pode isso? A máscara foi inventada agora? A sua eficácia nunca antes foi testada? Se foi genuinamente o conhecimento científico que fez tantos jornalistas acusarem Bolsonaro de genocida e psicopata por ter cumprimentado pessoas em passeatas, por que ficaram calados quando o herói do Jor Mandetta deixou o ministério beijando e abraçando todo mundo sem máscara? Se o isolamento é tão necessário e imoral e puro egoísmo descumpri-lo, por que tanto jornalista correndo na orla do Leblon? Essas perguntas não são meras armadilhas morais que escondo na floresta da hipocrisia. Elas, na verdade, ajudam a explicar por que o jornalismo sério, inclusive o jornalismo científico, está sendo preterido por remédios caseiros espalhados pelo Zap. Quem aí viu jornalista perguntar ao ministro da Saúde sobre o que tem sido aventado um dos métodos mais eficientes e baratos de se identificar a progressão silenciosa da Covid, o oxímetro? Até eu ler um artigo do New York Times, eu nem sabia que havia um aparelho que mede o nosso nível de oxigênio, e muito menos que ele podia ser comprado em farmácia. Quem na imprensa brasileira está discutindo, como faz The Economist, sobre a recuperação econômica a partir da criação de uma indústria de combate à pandemia? Em alguns países, milhares de pessoas estão sendo contratadas para monitorar casos e rastrear contato com pessoas contaminadas. Não era isso que deveríamos estar discutindo? Por que essas perguntas não são feitas aos políticos que regem a nossa vida? A resposta provavelmente é uma só: porque político só rege mesmo a vida de pobre. Jornalista não precisa de auxílio emergencial. Jornalista não precisa se preocupar com a eficiência do SUS. Jornalista não tem nada a temer em ficar em casa sem trabalhar por meses, porque sabe que no final da quarentena vai estar com a despensa cheia. Aqueles que comparam um desrespeito à quarentena a um genocídio provavelmente nunca entraram em um ônibus nas grandes cidades, que continuam lotados, com gente viajando em pé. Cadê a cobrança aos concessionários de transporte público sobre o aumento
no número de ônibus ou dos descontos em passagem nos horários de menor circulação. Ainda que eu não respeite, eu consigo entender a dificuldade pessoal e corporativa em defender Bolsonaro, esse animador de plateia que insiste em mostrar que não está à altura do cargo, esse político desvairado cujos desígnios se mostram cada vez mais imperscrutáveis. Alguns acreditam haver método nos seus devaneios, outros acreditam que ele funcione como um relógio quebrado, que acerta ao menos 2 vezes ao dia, ainda que os ponteiros estejam parados, ou talvez precisamente porque estejam parados. Mas a personalidade de Bolsonaro não deveria ser tão importante quanto os atos do seu governo, suas leis e projetos. E nessa área, na área que de fato importa para quem dela precisa para sobreviver, a coisa não vai tão mal assim. Para os papagaios que passaram tantos anos repetindo a palavra empoderamento, como ignorar os milhões de pobres completamente invisíveis ao sistema econômico que agora tem acesso a uma conta em banco? Como ignorar que o Brasil está se saindo muito melhor do que grande parte de países mais desenvolvidos? Por que não tentar entender o que estamos fazendo corretamente e investigar o que está sendo feito errado? Pavlov já mostrou há décadas que até um camundongo pode ter seu comportamento condicionado a partir de estímulo positivo e negativo, punição e premiação. Não é diferente com o político, ainda mais aqueles desesperados por aprovação. E existem sim coisas boas e decentes saindo desse governo, ações que deveriam ser estimuladas. Quem não vê é porque não precisa ver, ou porque, pior ainda, se beneficia diretamente em notar apenas o que está dando errado. Bolsonaro estava correto, por exemplo, quando disse que Mandetta tinha apenas uma preocupação: a pasta de saúde. É o que acontece com quem defende a preservação das baleias. O cara não tá nem aí para o pescador. Bolsonaro foi até generoso porque, obviamente, Mandetta tinha preocupações muito mais políticas, de muito mais longo prazo. As horas que ele perdia quase diariamente fazendo coletivo de imprensa com pouquíssima informação técnica eram prova disso. E o fato de que era raramente perguntado sobre questões técnicas era a evidência de que grande parte da imprensa estava ali mais como um espectador de rinha de galo. Bolsonaro estava certo também quando falou ao novo ministro: junte eu e o Mandetta e divida por 2, para assim ter uma solução mais equilibrada sobre o que deve ser feito. É claro que temos que salvar vidas. Tudo indica que o pior da pandemia ainda não chegou por aqui. Em algumas cidades, os leitos de UTI já estão todos ocupados. Mas a preocupação de Bolsonaro com a economia não é descabida. A própria ONU já avisou que a pobreza extrema vai dobrar de tamanho e outros 135 milhões de pessoas podem vir a morrer de fome devido à escassez provocada pelos efeitos da pandemia. Vários países já estão começando a tentar voltar à vida normal, diminuindo a quarentena, mas adotando cuidados inteligentes, que vão de distanciamento e rastreamento de contato à máscara obrigatória. E até a Alemanha agora permite a abertura do comércio, incluindo livrarias. Na Noruega até creches foram abertas. Tudo isso, claro, depende da taxa de contágio, um tópico praticamente inexistente no jornalismo brasileiro. Aqui os trending topics são frases bobas, sensacionalistas, que não requerem nada além de terem sido ditas para que os cliques e publicidade comecem a jorrar. Em vez de questionar o novo ministro por sua frase sobre a decisão moral de escolher entre a vida de um adolescente ou um idoso, por que não perguntar ao ministro sobre os testes, a maneira mais eficiente de combater o contágio e ir liberando as pessoas para trabalhar e ganhar seu pão sem medo de não voltar para casa? Esse tabu sobre as escolhas morais
são cansativos demais para quem tem dois neurônios em pleno funcionamento. Todos nós fazemos esse tipo de escolha todos os dias, quando escolhemos tomar uma cerveja em vez de comprar uma marmita para um pobre. A Tesla tem um algoritmo para decidir quem atropelar no caso de existirem duas possíveis vítimas, uma de cada lado da rua. O governo está certo. Que horror! Quando decide não financiar um remédio de 2 milhões de reais para salvar a vida de uma garotinha com uma doença rara, enquanto houver gente morrendo por desidratação. E o governo está errado quando escolhe fazer estádios de futebol com o dinheiro dos cidadãos num país em que a maioria não tem esgoto nem água tratada. Tudo isso são escolhas morais, e elas são feitas diariamente. A moralidade de um ato, em regras gerais, deveria se basear em questões utilitárias, em decisões que tentam beneficiar o maior número possível das pessoas que mais precisam. É assim também que devemos julgar o ato de um governo, qualquer que seja ele, por mais repudiável que consideremos a pessoa que ocupa o cargo mais alto. Para terminar, coloco aqui uma charge que sintetiza a maneira como as opiniões sobre coisas razoavelmente objetivas se alinham à subjetividade de cada um. Um cachorro e um gato escrevem sobre a quarentena. O artigo do cachorro pergunta: por que não trabalhar em casa para sempre? Já o artigo do gato tem o título: A América precisa voltar ao trabalho. O link para este artigo está na descrição.